ou o peixe-remo. Isso apareceu na Baja Califórnia Sur, de acordo com informações que têm circulado. O que se sabe sobre esse peixe? Bom, vamos aos detalhes em um momento. Agora começamos com as informações, mas de início quero comentar com vocês. Se você está ao vivo, se está assistindo depois, nos ajude com um like e compartilhando. Muito obrigado por fazer parte desta comunidade. Apareceram dois peixes-remo muito raros. Na verdade, é raro observar esse tipo de peixe, e desta vez, um peixe como esse teria aparecido em Baja Califórnia Sur. É importante lembrar que no Japão existe uma crença de que esse tipo de peixe pode ser como um presságio, ou mais como um aviso de que vem um terremoto forte. Afirmam que, como vivem no fundo, bem no fundo do mar, quando aparecem é porque há movimentos, porque algo está acontecendo. Há até pesquisas, e que não é um peixe comum do mar, não é um peixe, ver peixes do mar também, que vem das profundezas, que quando aparecem, em algumas ocasiões pode significar que há algum tipo de movimento embaixo do mar, ou até mesmo que possa haver algum tipo de substância tóxica que esteja fazendo com que os peixes subam. Desta vez, evidentemente, essa imagem não para por aqui. Por exemplo, estamos vendo imagens de Fukui lá no Japão que foram registradas em fevereiro. Reparem só, e agora, em pleno março, esse tipo de peixe-remo também aparece na Baixa Califórnia. Segundo relatos, uma mulher caminhava pela costa e encontrou um grande peixe prateado lutando para sobreviver após ficar encalhado na areia. O animal acabou sendo um peixe-remo, conhecido cientificamente como Regalecus glasley. Esta é uma das espécies marinhas mais estranhas do planeta. O peixe, também chamado de peixe-remo, conhecido cientificamente como Regalecus glasley, acabou sendo identificado como esse animal peculiar. Ele vive em profundidades de até metros em alto mar, alguns podem. Embora alguns possam viver a apenas 200 metros de profundidade, embora não seja o caso de todos os peixes, Unos pueden vivir apenas a 200 metros bajo. a água, afirmam que isso acontece. Viram dois exemplares ao mesmo tempo na costa, o que é ainda mais incomum. Evidentemente, isso acabou viralizando. As pessoas presentes decidiram intervir e cuidadosamente empurraram o peixe de volta para dentro do mar. Eles o viram ali, ele estava possivelmente lutando para sobreviver, e entre várias pessoas, já que ele é grande, também é algo pesado. Várias pessoas se aproximaram do peixe e começaram a levá-lo em direção à costa. E aí está o momento em que ele já chega à costa e, bom, ele é salvo. Cientistas afirmam que não há evidências ligando a presença de peixes a terremotos ou tsunamis, mas já foi investigada a possibilidade de que peixes que vivem em profundidade possam ser algum tipo de sinal de movimentos geológicos. Um tema que continua em debate. Fiquem atentos também porque há um alerta de segurança por parte do Departamento de Estado dos Estados Unidos e é em relação a Israel, Cisjordânia e Gaza. Segundo o que relata o secretário de Estado e o Departamento de Estado, a segurança dos cidadãos americanos é, segundo eles, a prioridade número 1. Eles estariam trabalhando em opções adicionais para ajudar os americanos a sair do Oriente Médio devido aos riscos que o conflito implica. Isso também inclui a Arábia Saudita, o Catar, Omã. Bom, vocês me entendem, né? Aos países árabes, aos países que estão principalmente ao redor do Irã e ao próprio Irã, evidentemente incluindo o Iraque. Também foram relatados ataques massivos nos depósitos de munição do Irã, de acordo com os últimos relatórios, lá na capital. Ficou-se sabendo que estariam ocorrendo ataques que teriam como objetivo eliminar os depósitos mais importantes que se sabe que estão nessa região. Relatórios iniciais indicam que haveria ataques contra depósitos de munição na parte oeste de Teherã, uma área onde existem instalações ligadas à logística militar e ao armazenamento da Guarda Revolucionária desse país. Testemunhas e vídeos divulgaram as explosões nas redes sociais, que não se fez no país, no Muy típico cuando se detona arsenal. no país, no país,
no país, no país, no país, no país, país, no país, no país, no país, o país, o país, no país, no país, o país, no país, no país, o país, no país, não, no país, o país, no país, o país, no país, no país, no país, no país, 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 no país, não, no país, o país, no país, no país. Revelar vulnerabilidades na infraestrutura militar nesta região é onde teria ocorrido o ataque. Nesta região, em direção a esta zona menos. Segundo as informações disponíveis até o momento, evidentemente é um conflito. Pode estar mudando, então vamos esperar por mais detalhes. Também, o ataque ocorre enquanto há uma grande tensão muito perto dali, em direção ao Líbano. Bem, também estão sendo relatados movimentos importantes nos quais se busca desarmar esse grupo radical chamado Hezbollah. No entanto, analistas apontam que esse grupo não quer entregar seu arsenal. Especialistas dizem que eles possuem uma rede de mísseis e sistemas estratégicos desenvolvidos por décadas. O material que o Líbano tem aqui e o material que o Irã tem em diferentes pontos daquele país. Afirmam que, por estratégia, vem escondendo materiais em diferentes pontos há muitos anos. Paralelamente, também está investigando o que está acontecendo, por exemplo, com as milícias pró-Irã, que estão dentro do Iraque e também no Iêmen. Os famosos Houthis, um assunto que, segundo afirmam, eles também estariam prestes a começar a fazer movimentos, embora até o momento não tenha havido nada contundente desse lado. Indo para outras regiões, vejam que está sendo relatado um míssil balístico que teria atingido uma área residencial em Yarkov. Aqui estamos vendo algumas das imagens que têm circulado, nas quais teria deixado um prédio destruído. Basicamente, deixou escombros em um apartamento de 5 andares. Os socorristas já resgataram as pessoas que estavam lá. É que, bom, dia após dia esse conflito fica evidentemente mais complicado, principalmente pensando que civis têm sido constantemente atacados. Enquanto isso, o que está acontecendo em Hormuz, lá entre o Irã e os países árabes, onde dizem que as coisas têm se complicado, e há uma mensagem muito forte. Vou contar para vocês, e se a live começou agora, peço que compartilhem, curtam e nos sigam no Telegram. Fique atento para que você não perca o aviso de quando estamos ao vivo, pois pode ser a qualquer hora, como agora que estamos bem cedo. Por exemplo, a Guarda Revolucionária do Irã afirma que está esperando, eles dizem isso, veja só. Eles dizem que estão esperando que os Estados Unidos passem escoltando os petroleiros, porque por aqui se espera que os Estados Unidos passem para escoltar os navios petroleiros que estão esperando para atravessar o Estreito de Hormuz, que tem mais ou menos 33 quilômetros de largura e passa por aqui. É muito perigoso, evidentemente, porque, embora não digam que já tem uma frota iraniana nesta área, eles realmente podem atirar em qualquer ponto. E, assim, causar um problema, não é? Afundar um navio desses, imagina? Os iranianos dizem que recomendam que, antes de tomar qualquer decisão, os americanos se lembrem do incêndio do superpetroleiro americano Bridgeton em 1987. Imaginem só lembrando de coisas que aconteceram em outros anos. Enquanto isso, as forças de defesa de Israel mostram o seguinte mapa. Mais de 80 aviões de combate seriam de Israel e teriam atacado infraestrutura militar-chave do regime iraniano em Teherã. Isso conseguiu, ou foi alcançado, digamos, segundo eles, os seguintes objetivos. Aí vai para vocês a Universidade Militar Imam Hossein, da Guarda Revolucionária Iraniana. Também instalações de armazenamento de mísseis balísticos, infraestrutura subterrânea do comando de mísseis, bases de lançamento direcionadas a Israel, localizadas principalmente na região oeste e central do Irã. Esses ataques reduziram ainda mais a capacidade do regime de disparar contra civis israelenses e também a capacidade de atacar outras regiões, por exemplo, da Europa ou de países árabes. Enquanto isso, mais de 60 horas sem energia elétrica em vários pontos de Cuba. Isso que conseguimos ver, o pouco que dá para enxergar, são imagens desse apagão que já dura 60 horas consecutivas em algumas regiões.
A tensão é enorme em Havana e os protestos já começaram a explodir, que podem ser ouvidos da seguinte maneira, com as famosas panelas batendo. As pessoas estão irritadas, estão incomodadas, e esses apagões se tornaram insustentáveis. É que os moradores saíram às ruas batendo panelas, gritando palavras de ordem e expressando sua frustração contra esse governo que não conseguiu resolver essa situação. Vamos aos detalhes. O que está acontecendo em Cuba? Bem, vejam, os moradores saíram às ruas para bater panelas, gritar palavras de ordem, expressar basicamente a frustração que sentem, pois já estão há alguns anos com esse problema, mas ele se agravou ultimamente. O estopim imediato foi o colapso prolongado do sistema elétrico, que deixou amplas áreas da cidade completamente no escuro por mais de 2 dias e meio. Testemunhas relatam que as manifestações começaram em alguns bairros e rapidamente se espalharam, inclusive em áreas de Havana, sinal de um descontentamento que vem se acumulando. A falta de eletricidade prejudicou a refrigeração dos alimentos, o acesso à água, comunicação e segurança, agravando ainda mais a já delicada situação econômica. Nas redes sociais e em vídeos compartilhados da ilha, ouvem-se esses gritos e batidas de panelas que refletem um enorme cansaço. E agradeço à comunidade que ainda consegue se conectar de vez em quando. Muito obrigado a todos que nos assistem de lá e aos cubanos. Estão em outros países, como no México, na Flórida, na Espanha, etc. Em outros estados, nos Estados Unidos, na Europa e assim por diante. Bom, mando um forte abraço e esperamos que continuem em contato para sabermos como está a situação por aí, da forma mais direta possível. O governo reconheceu problemas na geração de energia elétrica, mas os apagões prolongados estão acontecendo inclusive na capital, não só nas províncias, e isso aumenta o impacto político nesse momento para esse governo. O fator-chave, afirmam, será como o governo atual vai reagir, se restabelecer rapidamente a energia elétrica ou adotar medidas de controle para conter as manifestações. Mas o ponto é que isso está muito complicado e, evidentemente, Cuba está agora no foco da notícia internacional. Assim como, bem, vamos como um dos principais relatos que existem, você vê em muitos meios de comunicação, apesar do que está acontecendo no mundo. Há alguns dias estava circulando uma imagem como esta de um tanque, um petroleiro, um desses navios que transportam petróleo que teria sido incendiado. Mas agora, neste momento, estão relatando que o Irã teria atacado um navio petroleiro, outro navio petroleiro no Estreito de Hormuz. Segundo a Guarda Revolucionária, foi confirmado que houve um ataque com um drone contra o petroleiro. Isso aumenta ainda mais a tensão na rota energética mais crítica do mundo. Segundo eles, o ataque teria ocorrido no Golfo Pérsico, em alguma área dessa região. Confirmaram que o ataque ao petroleiro foi feito por um drone nas proximidades do Estreito de Hormuz, um dos pontos mais estreitos, e que teria ocorrido nesta área por aqui, teria sido o ataque. O navio afetado, o navio Prima, segundo informações, transporta não apenas petróleo, mas também produtos químicos e navega sob a bandeira de Malta, de acordo com os detalhes. Ou seja, esse navio não. Esse petroleiro, pois poderia ser outro, segundo eles dizem. Não. Ou seja, outro primo, outro navio que poderia ser, digamos, um dos afetados. Não, esta seria supostamente a foto, vamos colocá-la. Este seria o navio. Uma imagem de arquivo. Evidentemente, esse seria o navio. Sim. Segundo a agência iraniana, não. O ataque ocorreu há alguns minutos depois que o navio supostamente ignorou repetidos avisos da Marinha da Guarda Revolucionária para que retornasse. Eles dizem que o Estreito de Hormuz não está fechado, mas na realidade, quando tentam passar por aqui, dizem para eles pararem ou atiram neles. É ali que passa 20% do petróleo do mundo. Um quinto. O uso de drones pela Guarda Revolucionária confirma essa militarização do Golfo Pérsico e a sofisticação tecnológica.
Não diria que são tão sofisticados, mas sim eficazes, principalmente ao atacar um petroleiro, que é um navio civil. É preciso lembrar que, pelas leis internacionais, não é permitido trazer armas, digamos, de alto nível. Eles podem trazer arminhas bem pequenas, mas na verdade esses navios não são militares, né? São civis, então estão muito limitados pelas leis internacionais, por isso não têm muita capacidade de se defender. Se isso for verdade, evidentemente teremos que esperar mais confirmações, mas se isso for verdade, então obviamente esqueçam. O petróleo, então, ainda vai reagir ainda mais. Vamos ver se por acaso não há mais reações agora. Do petróleo, vamos entrar rapidamente. Olhem, está em 90, 90, 80. Mas como já é sábado, os mercados não abrem mais, então não, já não conseguimos. Ou seja, isso já não dá para ver, né? Só até domingo à tarde, agora já é sábado na Ásia, os mercados já não abrem mais. Então tem uma pausa agora nos gráficos, né? Então, bom, nesse sentido, não vai ter, como dizem, possibilidade de saber se vai ter uma reação ou não. Então, bom, isso a gente vai ter que deixar meio que em pausa, né? Bom dia, não sei se estão assistindo ao vivo, como vocês estão, como tem passado para quem nos assiste no Oriente Médio. Obrigado aos latinos desse lado, mandem uma mensagem para nós. Como estão as coisas? Darwin, mandamos um abraço para você aí no Oriente Médio e para a comunidade que nos assiste por aí. Que nos assistem em Israel também. Nos assistem nos Estados Unidos, no México, em várias partes de onde quer que nos assistam. Escrevam aí, nos digam, olha, estamos assistindo daqui, deste lugar. Ficaremos muito agradecidos em saber de onde vocês estão nos assistindo. Parece que todo mundo sabe o que está acontecendo nesse assunto, e é onde tudo está se concentrando. Países como os Estados Unidos, mas também o Reino Unido, e aliados, até mesmo regionais, estão tentando monitorar isso a cada segundo, para entender então até onde eles são capazes, vamos dizer, de estender esse conflito. Do ponto de vista do número de países, porque no final das contas pode ser que sejam só 3 países envolvidos, mas com o enfoque que esse caso teve, o Irã de atacar os países vizinhos, apesar de que esses países não permitiam que os Estados Unidos atacassem a partir desses lugares, apesar disso, nada foi feito. Agora há outro assunto importante, já que falamos sobre o que ocorre nessa região. O presidente do Irã, Masur Pezis, que tem anunciado que a liderança interina do país está para acontecer. Segundo a declaração, o Irã não vai mais atacar países vizinhos, a menos que um desses países os ataque supostamente a partir de agora. Sinceramente, não é crível. Eles têm atacado sem parar o Kuwait, o Bahrein, principalmente o Kuwait, e o Bahrein respondeu com força. Acho estranho dizerem agora que não vão atacar. O anúncio poderia representar uma mudança importante no discurso militar iraniano, mas é pouco crível. Vamos ver se nos próximos dias haverá ataques a esses países ou não, nas próximas horas. Que digo dias. Então, o que Masur Pezis diz, provavelmente não, normalmente não teve muito valor. No final, não é decisão do presidente iraniano, isso vai muito mais além. Possivelmente de Mostafa Minei, o filho de Ali Khamenei, que provavelmente é o líder supremo que nem sequer está entre esses de Arteza ainda. Então, bem, aqui eu deixo várias perguntas para vocês. Como será amanhã de segunda-feira na Ásia, que para nós ainda será domingo à tarde? Neste horário, veremos como isso impacta os mercados asiáticos. E se vai ser outra semana tão complicada, nesse sentido, e se os preços do petróleo continuarem disparando, porque aí já viria então uma crise do petróleo, em todos os sentidos. Até onde o petróleo vai subir? Até agora está em $90. Passou de estar há algumas semanas na casa dos 60, depois 70, e agora já está nos 90. E a expectativa, segundo os especialistas, é que pode chegar até 100 ou $150 por barril. O que, bom, isso seria tremendo, porque chegar a 150 seria muito próximo disso. Em 2008, vocês talvez não se lembrem. Pouco antes da crise, chegou a $147.
E aí veio a crise de 2008. Vocês acham que isso foi um dos detonadores? Além da questão imobiliária, também a questão da sobrevalorização das ações ou de certas ações. Foram muitos fatores, mas o petróleo foi um deles. Esse fator vai se repetir, possivelmente nas próximas semanas, se isso continuar assim, e tudo indica que isso vai continuar desse jeito. Não, bom, porque perguntam para os iranianos e perguntam para os americanos se eles querem negociar, e agora todo dia dizem que sim, que não, que sim, que não, então não se sabe, sinceramente não se sabe. Por um lado, Donald Trump diz que quer uma mudança de regime no Irã, mas o Pentágono disse que não. Que não é o objetivo, e sim que o objetivo é diminuir a capacidade militar. Parece que há objetivos diferentes. Por exemplo, se você perguntar para Israel, ele vai dizer que quer uma mudança de regime. Na verdade, os Estados Unidos querem isso, mas Trump afirma ser o objetivo, enquanto o Pentágono diz que não necessariamente. Ou seja, o objetivo principal não é esse, mas sim diminuir a força militar do Irã. Então, bom, para onde isso vai? O que vem a seguir? Bom, são coisas que a gente foi analisando durante o dia. Vamos lá, estamos atualizando a cada hora e meia. A cada hora e meia vamos atualizando com as informações, já foi estudado. Estamos aqui tentando trazer o mais importante para vocês. Às vezes podemos demorar um pouco mais. Depende da notícia. Obviamente, depende da notícia. Vamos atualizando ao vivo e também fazemos alguns clipes mais resumidos. E além disso, também temos shorts, informações curtinhas para quem não gosta das transmissões, porque tem de tudo. Então está aí também essa opção. Que saibam que, bom, aqui o objetivo é analisar, conversar e debater sobre as notícias internacionais. Não é, obviamente. E já à noite, fazemos uma live mais extensa, mais conversada com toda a comunidade. E vamos reagindo com vocês aos comentários e à análise. Por sinal, hoje, sábado, também é dia de analisar filmes e séries. Um momento de relaxamento já à noite, né? Então estaremos lá à noite. E obviamente, né, espero que vocês me tragam algumas boas recomendações. Se vocês gostam de geopolítica, gostam de todo esse tema de espionagem e todas essas coisas, tem um filme muito interessante que se chama, uma série da HBO, da Apple TV, que se chama Cavalos Lentos. É muito interessante. Tem atores muito bons também, vocês vão ver quem está lá. São atores excelentes e é uma série muito bem escrita. Um tom leve, um tom meio leve, meio cômico, mas ao mesmo tempo é um pouco de drama, ação, suspense, mas com aquele toque inglês. Não, porque se trata do M5 ou M5, mas de uma perspectiva muito diferente, muito distinta. Tomara que vocês possam assistir se gostam desse tipo de tema, e se não, bem, tem outras coisas. Mas enfim, a gente se vê daqui a pouco. Muito obrigado por nos acompanhar. Saudações à comunidade presente e aos que enviaram superchats e assinaram. Agradeço muito o apoio, um forte abraço e até daqui a pouco. Obrigado.